Adriana descobre que Liliana é sua filha nos próximos capítulos da novela Amores Verdadeiros. Tudo acontece quando Adriana visita Liliana no hospital. Ela conversa com Liliana e diz que ela é como uma filha para ela e que a ama. Candelária observa Adriana conversando com Liliana. Liliana pede perdão por não ter cumprido sua palavra. Adriana diz para ela não dizer isso e resistir. Candelária, em pensamento, diz: Me perdoe, Lili, me perdoe por ter falhado e escondido uma verdade com mentiras. Minha gotinha de mel, peço a Deus com toda a minha alma que te dê a força que você precisa para sobreviver e desfrutar do amor de sua verdadeira mãe. Já não posso mais, finaliza Candelária. Candelária chora e pede perdão pelo seu erro. Adriana sai do quarto de Liliana. Ela diz: para que tanta dor para uma jovem que precisa viver? Pois Liliana perdeu Cristina e ela está passando por um momento muito doloroso. Candelária puxa Adriana pelos braços e diz que não pode mais esconder. Candelária então diz: você tem que saber que Liliana é sua filha. Adriana diz: sim, eu a quero como se fosse minha filha. Candelária diz: não, eu quero dizer que ela é a filha que você chorou tanto. Liliana é sua filha Lúcia. Numa sala, para guardar as roupas do hospital, Adriana e Candelária conversam. Adriana pede que Candelária explique como trocou os bebês e por que a família de José Ângelo criou Liliana como se fosse sua filha. Candelária diz: não, por Deus, não me faça perguntas, eu não posso dizer mais. Adriana pergunta por quê. Ela diz que todas as perguntas ela tem que pedir as respostas a Aníbal, que é pai dela. Adriana então diz por que Candelária falou que ela é mãe de Liliana. Candelária diz que não poderia deixar de revelar, pois Liliana está em estado grave, e ela tinha que dizer para Adriana poder abraçar Liliana como sua filha. Adriana diz sobre como Candelária se calou por tanto tempo, pois ela sabia de sua angústia e de seu sofrimento. Adriana diz que Candelária foi cúmplice de Aníbal. Candelária diz para Adriana esperar um pouco, antes de revelar a verdade, pois ela traiu a confiança de Aníbal ao revelar essa verdade a Adriana. Adriana diz que quer saber por que seu pai fez isso com sua filha. Candelária implora para Adriana não contar a verdade para Liliana ainda. Candelária diz que como irá dizer que Liliana não é filha de Aguiar, pois ele sofrerá muito. E Liliana ficará inconsolável ao saber que Cristina não era sua mãe. Adriana diz que agora que recuperou sua filha, a está perdendo. Adriana diz que por enquanto ninguém saberá da verdade. Candelária agradece e diz que a comove sua nobreza. Candelária diz que está disposta a fazer o que Adriana pedir. Adriana diz que não é para ela dizer nada do que falaram para Aníbal Alvaneira. Candelária diz que não irá contar nada. E aí, galera, o que vocês acharam dessa grande descoberta? Deixe sua opinião aí nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.